Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Estamos dando início ao nosso culto de oração e hoje então nós teremos a participação do pastor Jean Machado, que estará pregando lá da sua casa a mensagem em Filipenses. Então, após o louvor que nós teremos, o pastor Jean já entra então com a mensagem. Curve a sua fronte, feche teus olhos, vamos orar para que Deus nos conduza e nos abençoe. Vamos lá, oremos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nesta hora nós nos apresentamos ao Senhor e nos colocamos em culto, ó Pai, rogando-lhe que o Senhor perdoe os nossos pecados e apague as nossas transgressões e aceite a nossa adoração. Abençoe, Senhor Deus, teu servo que estará ministrando a palavra e que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, a fim de que nós possamos entender a tua palavra, que a tua palavra seja colocada em prática na nossa vida e assim sejamos melhores cristãos. Portanto, nos conduza, nos colocamos em tuas mãos, agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ao louvor e direto para a mensagem. Boa noite, queridos irmãos. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Eu quero convidá-lo neste momento a adorar de todo o nosso coração. Amigo de Deus, cantemos. Graça e paz, irmãos.
Que bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nosso bom Deus, celebrar, adorar, bendizer e aprender um pouquinho mais da palavra do nosso bom Deus. Nesse momento aí de distanciamento social, nesse momento aí de pandemia, nós podemos ter o privilégio de estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual, para continuarmos a aprendermos a palavra do nosso bom Deus. Eu sou o pastor Jean, pastor aqui da Igreja Batista Central, e estamos juntos mais uma vez para aprender a palavra do nosso bom Deus. Nós estamos estudando a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, carta conhecida, epístola conhecida como Epístola de Filipenses. Os nossos pastores e seminaristas, cada um tem ali pregado uma perícope estipulada pelo pastor Luiz Antônio, de acordo com a divisão feita pela versão NVI, a versão que vou ler hoje junto com os irmãos, aqui no capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 11. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 11. A leitura que segue agora com os irmãos, nós vamos falar aqui de acordo com o tema que a própria NVI dá para nós, plena confiança em Cristo. Vamos ler, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois não é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que precede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição dentre os mortos. Amém? Leitura maravilhosa aqui nesse texto bíblico, nesta carta aqui aos irmãos de Filipos. Vamos orar neste momento, pedir graça ao nosso bom Deus para que possamos aí aprender a palavra do nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta palavra, pela leitura desse texto, que hoje, nesta noite, neste momento, o Senhor nos faça entender a Tua palavra e que ela faça sentido para nossas vidas e que possamos, por ela, ser modificados para louvor da Tua glória. É a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos aqui dar início aqui na exposição desta perícope. Interessante pensar que logo no início do texto, parece que o apóstolo Paulo está encerrando a sua carta. Ele vai dizer finalmente, irmãos. Parece que ele está no final da sua carta. Mas essa não é uma verdade. Na verdade, o apóstolo Paulo está aqui encerrando uma sessão para iniciar outra sessão. Como se ele estivesse aqui trocando daquilo que ele vem expondo, ele vai começar um outro assunto. Aqui é uma transição. Mas nessa transição, no finalzinho do finalmente, irmãos, ele diz algo
algo que eu entendo deve nortear as nossas vidas. Ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Esse aqui é o começo do apóstolo Paulo, depois de dizer para nós que finalmente nós deveríamos alegrar no Senhor. Há também no texto uma expressão interessante. O apóstolo Paulo vai colocar aqui no texto uma expressão forte. Ele vai dizer: cães, cuidado com os cães. Aqui o apóstolo coloca porque existia ali uma briga histórica, uma briga de muito tempo, uma briga religiosa. Paulo está tratando ali com os ortodoxos judaizantes que insistiu em continuar com toda a normativa judaica. Não queria aceitar o evangelho da graça, o evangelho de uma circuncisão espiritual, mas queriam continuar com um evangelho em que pudesse continuar com a mesma tradição judaica. E essa expressão desses cães era como eles também consideravam os gentios. E o apóstolo Paulo vai ser duro nesse sentido, considerando esses ortodoxos como sendo cães. No texto ainda, o apóstolo vai colocar para nós algo importante, a ideia da circuncisão. A ideia da circuncisão física ou da mutilação. O apóstolo vai fazer então um contraponto, onde ele vai considerar que nós não devemos levar em consideração, aqueles irmãos não deveriam levar em consideração uma circuncisão física, uma circuncisão que levasse à mutilação da carne, de uma circuncisão da tradição, e sim uma circuncisão interior, uma circuncisão espiritual ligada à obra de Jesus Cristo. Essa deveria ser a ideia dos irmãos. Eles não deveriam pensar uma circuncisão física, uma circuncisão tradicional, mas uma circuncisão espiritual que levasse aqueles irmãos à adoração espiritual do nosso Deus, a adoração e a celebração a Deus. Ainda podemos ver no texto, e aí o versículo de número 7 tem uma mensagem, eu quero ler para os irmãos o versículo de número 7 novamente, que deve marcar, que é o centro do texto. Há aqui uma expressão, uma palavra que é o centro, a principal palavra, a meu entender, no capítulo de número 3, que está no versículo de número 7. Aí diz o versículo número 7: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E aqui a expressão que o apóstolo vai colocar é considerar. Considerar pode ser a mesma coisa, a mesma palavra que analisar ou avaliar. A tradução da palavra grega também pode ser como avaliar ou considerar, que ele coloca, avaliar ou analisar. Esta palavra, talvez, nós temos que pensar que o grande problema do mundo, o grande problema da igreja, o grande problema da vida cristã como um todo, é que nós pouco paramos para avaliar, para pensar, para considerar as nossas vidas, e aí em todos os sentidos, em todas as áreas de nossas vidas, paramos poucas vezes para considerar, para avaliar, para analisar em que situação nós estamos. E aqui no texto, Paulo faz um balanço da sua vida, da dinâmica da sua fé, do que Deus tinha feito por ele, de como era a sua vida no passado, do que era a sua vida no presente e do que era a sua vida no futuro, baseado em sua fé em Deus. Ele passa a fazer uma análise e entende quem ele era, qual era a sua condição atual, e mais do que tudo, ele toma a decisão daquilo que ele queria para a sua vida futura. Ele considera aquilo que ele tinha como sendo inferior, para considerar aquilo que ele poderia ter em Cristo Jesus como sendo superior. Mas para isso, houve a necessidade de que eles fizessem uma reflexão sobre a ideia religiosa, a ideia de quem estava à volta dele, a ideia daquilo que ele já tinha vivido e vivenciado, a ideia daquilo que ele tinha de conhecimento de Jesus Cristo, para entender que era melhor para ele, melhor para a experiência da vida dele, melhor para ele como cristão, melhor para ele como apóstolo, abandonar tudo aquilo, tudo que ele tinha, tudo que ele era, para ganhar aquilo que era mais precioso, Jesus Cristo,
a vida em Jesus Cristo e continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. Muito interessante porque disso, ou dessa escrita pelo apóstolo Paulo, dessa defesa do apóstolo Paulo, dessa fala do apóstolo Paulo, dessa história do apóstolo Paulo, é que nós temos aqui esse tema, a plena confiança em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele vai colocar a sua vida e ele vai considerar aqui algo que eu acho muito interessante. Ele vai contar a sua própria história, o seu histórico, para considerar que aquilo que ele vivia hoje era mais importante viver a partir da fé e da confiança em Jesus Cristo. Por isso, eu quero apresentar para os irmãos 7 lições, 7 rápidas lições, pensando em plena confiança em Jesus Cristo. Pensando na plena confiança em Jesus Cristo, eu quero trazer para os irmãos 7 lições. A primeira, temos plena confiança em Jesus Cristo quando consideramos não confiar em nós mesmos. Nós temos plena confiança quando consideramos não confiar em nós mesmos. Irmãos, nós vivemos uma época no mundo onde as pessoas se consideram superiores, onde as pessoas se consideram importantes, onde as pessoas se consideram maior que todos. O apóstolo vai colocar aqui a história dele, a história, toda a sua trajetória, e vai identificar que isso não era importante. O mais importante era continuar com a sua fé em Jesus Cristo. Aqui, os judaizantes, os ortodoxos, eles confiavam na sua própria lei, na sua própria tradição, na sua religiosidade, em si próprio, quando o apóstolo está falando que nós devemos considerar não a nós mesmos, devemos considerar a nossa fé em Jesus Cristo. Precisamos ter confiança em Jesus, não em nós mesmos, não em nossa força. O Salmo capítulo 20, capítulo 20 vai dizer que a nossa fé, a nossa força não está em carros nem em cavalo. Nós fazemos menção em Jesus Cristo. Nós não temos força. A nossa religiosidade, o nosso poder, a nossa força, não temos nada. Precisamos confiar plenamente em Jesus Cristo. Nós precisamos considerar isso. Nós precisamos avaliar isso. Nós temos plena confiança quando consideramos, primeiro, não confiar em nós mesmos, em nossas próprias forças. Segunda lição, temos plena confiança quando consideramos não nos garantir no nosso passado ou nas práticas religiosas. Nós temos plena confiança em Deus, nós estamos confiados, estamos seguros nele, quando nós não colocamos a nossa fé, a nossa confiança nas nossas práticas religiosas. Precisamos considerar isso. Por quê? Porque muitas pessoas vão acreditar que porque eles fazem isso, porque eles vão à igreja, porque eles leram a Bíblia 20 vezes, porque eles deram a sua oferta, por isso eles merecem a salvação. Irmãos, nós não merecemos, nós ganhamos porque o Senhor morreu na cruz por nós, e não são as práticas religiosas que nos dão nenhuma garantia. E o apóstolo vai fazer aqui uma defesa especial, quando ele mesmo se considera, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia. Era zeloso, fariseu, eu segui todo o ritual. Eu sou um exemplo de ritual, mas o meu exemplo de ritualidade, o meu exemplo de religiosidade não me deu nenhuma garantia. A minha garantia está em Jesus Cristo, e é Ele que eu busco, e é Ele que eu quero conhecer. Nós precisamos aprender. Precisamos sim. Paulo não está dizendo que a religião, que a religiosidade não serve. Nada disso. Paulo está dizendo que isso não é garantia. A nossa garantia é Jesus Cristo. Precisamos confiar plenamente nele. E essa é a defesa que ele vai fazer aqui de si próprio. Terceira lição que aprendemos aqui nesse texto. Temos plena confiança. Quando consideramos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Quando consideramos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, como nós vivemos em uma época onde as pessoas buscam conhecimento de tudo.
de todos. Nós vivemos numa época onde as pessoas querem conhecer tudo, querem conhecer lugares, querem conhecer tudo que está à sua frente. Mas como nós precisamos considerar, conhecer mais a pessoa de Jesus Cristo. Interessante quando nós pensamos nisso, o texto de Jó, quando ele diz, no Jó 42, quando ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu te conhecia do que os outros diziam. O apóstolo Paulo, sendo ele um perseguidor da igreja, ele conhecia Jesus Cristo, conhecia o Jesus Cristo do que a igreja conhecia. Ele conhecia o Jesus que os judeus diziam. Ele conhecia o Jesus que as pessoas diziam ali nas cercanias, nas cidades. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele pôde conhecer de fato o Senhor. E ele prosseguiu em conhecer o Jesus cada vez mais. Prosseguiu em conhecer Cristo cada vez mais. Por isso, a cada vez mais, a sua fé se depositava em Jesus. Quanto mais intimidade nós temos, quanto mais relacionamento nós temos com Jesus Cristo, mais e mais nós queremos nos aproximar dele. E mais confiança nós teremos nele. Nós precisamos nos aproximar em conhecer mais Jesus, conhecer mais aquilo que ele fez, aquilo que ele é. Por isso, o apóstolo diz, no meio do texto, chegando para o final do texto que nós lemos, que ele resolveu deixar tudo por Cristo. Por quê? Porque ele conhecia o Jesus que ele estava se aproximando. Nós precisamos considerar, conhecer mais o Senhor Jesus. Nós queremos, e aqui repito, conhecer muitas coisas. Mas se tem algo que a igreja, que eu e você precisamos fazer, é considerar, prosseguir no conhecimento de Jesus Cristo. E aí, com certeza, nós teremos plena, completa confiança na pessoa dele. Quarta lição. Temos plena confiança em Jesus Cristo quando consideramos abrir mão de tudo por ele. Temos plena confiança, temos garantia de confiança nele quando consideramos abrir mão de tudo por Jesus Cristo. Irmãos, como nós gostamos de possuir, de ter um nome, de ter posse, de ter ser referência, de ter diplomas, de ter reconhecimento, de ter títulos. Como nós somos chegados a essas situações, essas coisas, como o apóstolo coloca, olha, ele coloca lá, ele conta, quantifica, enumera aquilo que ele era, aquilo que ele tem, aquilo que ele tinha. Ele enumera, e nós precisamos, de vez ou outra, também enumerar, mas o apóstolo enumera tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele tinha, para dizer assim: eu abro mão de tudo por Cristo. E a pergunta seria: o que nós estamos dispostos a abrir mão? O que nós estamos dispostos para abrir mão? Interessante pensar nessa questão de estar disposto para abrir mão, porque na verdade você só pode abrir mão se você tiver algo. Você precisa ter algo. O Jim Elliot disse que sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar aquilo que não pode perder. Repito, sábio é aquele que dá o que não pode guardar, a fim de ganhar aquilo que não pode perder. Nós não podemos guardar algumas coisas por mais que nós queiramos. Mas o mais importante é que nós não podemos perder aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais sagrado. A presença do Senhor Jesus. A garantia que temos de estar com Ele, a garantia no céu, a nossa ressurreição. Não perderemos a salvação, jamais perderemos, mas quanto nós perdemos da presença dEle. Temos que considerar abrir mão do nosso tempo, abrir mão dos nossos bens, abrir mão de muitas coisas para estar com Ele. O apóstolo Paulo abriu mão e se privou para sofrer, para padecer por Cristo Jesus. Eu digo que para você poder abrir mão, você precisa entender o que você precisa abrir mão. E o apóstolo Paulo listou quem ele era.
Mas o apóstolo vai fazer algo que eu acho mais importante ainda. Ele abriu mão porque ele conhecia aquilo que ele estava para ganhar. Nós precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo plenamente, como vimos na lição anterior, para estar disposto a saber aquilo que eu vou ganhar. A presença dele, com certeza. Precisamos abrir mão. Considerar a possibilidade de abrir mão para ganhar um tesouro ainda maior, Jesus Cristo. Quinta lição: temos plena confiança quando consideramos estar disposto a sofrer como Cristo. Temos plena confiança quando consideramos estar disposto a sofrer como Cristo. O pastor Luiz Antônio constantemente tem nos dito sobre o cálice, sobre o cálice de Jesus Cristo, como nós precisamos tomar do cálice. E essa é uma verdade em nossas vidas. Nós precisamos estar disposto a considerar, e essa foi a situação do apóstolo. Ele considerou a possibilidade de sofrer como o Senhor sofreu, de sofrer as injúrias, de sofrer nessa terra pela pregação do Evangelho, pela propagação do Evangelho. Como nós abrimos mão de servir ao Senhor com tanta facilidade por qualquer convite, por um convite simples, por algumas propostas simples, nós abrimos mão de servir, de sofrer um pouco. Por quê? Porque nós temos medo de perder algo, e aí nós não confiamos plenamente no Senhor Jesus. Nós precisamos estar dispostos a sofrer. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor Jesus. A nossa confiança deve nos levar ao sofrimento, à dor se for possível, assim como o Senhor Jesus. Devemos considerar esse sofrimento. Sexta lição que aprendemos nesse texto: temos plena confiança quando consideramos fazer dele a nossa esperança. Nós temos plena confiança quando nós consideramos fazer dele a nossa esperança. Irmãos, qual é a nossa esperança? Qual é a sua esperança? Muitos estão aguardando a sua esperança aqui nessa terra, aqui nessa vida, nos bens, nas propriedades, nos planos desse mundo. Mas o apóstolo vai colocar, ele vai pensar na ressurreição, naquilo que o Senhor daria. Pois eu poderia perder tudo aqui nesta terra. Eu considero como esterco, eu considero como perda, eu considero como passageiro, eu considero como sem valor, porque eu estou analisando algo maior, a minha esperança, o meu futuro, aquilo que eu tenho de expectativa, está com o Senhor. Essa deve ser a esperança da igreja. Essa deve ser a esperança da Igreja Batista Central. Essa deve ser a esperança da igreja de Guarulhos. Essa deve ser a esperança da igreja de São Paulo. Essa deve ser a esperança da igreja do Brasil. Essa deve ser a esperança da igreja no mundo. Essa deve ser a minha esperança. Essa deve ser a sua esperança. Confiar em Jesus Cristo, depositar a nossa fé, a nossa segurança, a nossa vida, o nosso futuro plenamente em Jesus Cristo. E aqui o final do texto do capítulo, versículo de número 10, versículo de número 11, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação do seu sofrimento, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Essa deve ser a nossa esperança, essa deve ser a nossa convicção, essa deve ser a nossa certeza. Irmãos, nós estamos vivendo num momento de sofrimento, num momento de dor, num momento de tristeza. Quantas vezes, durante todo esse tempo, nós escutamos ou nós ouvimos de pessoas que morreram, de pessoas que estão morrendo aqui, acolá, com a Covid. Quantas pessoas nós estamos vendo sofrendo porque tem uma pessoa da família. Em nossa igreja nós temos casos, nós temos orado por pessoas em nossa igreja. Mas irmãos, mesmo com todo o sofrimento, mesmo com alguns que estão em casa, com alguns que estão passando dificuldades, a nossa esperança não é simplesmente que vamos tomar um remédio milagroso que vai nos livrar. Não é que vai aparecer uma vacina
E nós temos essa esperança e devemos continuar com essa esperança, porque afinal de contas, nós queremos isso, devemos orar para isso, para que Deus dê sabedoria, conhecimento, inteligência aos cientistas, aos médicos, que busquem soluções para a dor que nós estamos tendo hoje, para que os economistas busquem meios, planos para restaurar a nossa economia. Mas não é disso que nós estamos falando. Não é essa esperança que nós temos, essa esperança momentânea, porque pode ser que daqui 1 ano, 2 anos aparecerá outra pandemia, porque daqui 1 ano, 6 meses pode acontecer outra crise econômica, como já aconteceram outras. Mas a nossa esperança, a esperança da igreja, a minha esperança é, como o apóstolo disse, é da ressurreição, assim como ele escreveu à igreja de Tessalônica. Não se preocupem com os que dormem, porque nós não precederemos a ele, porque eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ressuscitaremos com Jesus Cristo. A nossa esperança, a nossa confiança é que um dia nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com o nosso Deus. Essa é a esperança que eu tenho, essa era a expectativa, esse era o desejo. Por isso o apóstolo Paulo abre mão de tudo, porque ele conhecia Jesus Cristo, porque ele sabia o poder que ele tinha e porque ele tinha essa convicção de que um dia estaria com o Senhor para sempre. Sétima lição. Nós temos aqui, na 7ª lição, temos plena confiança quando consideramos depositar nele a nossa alegria. E aqui eu trago o versículo 1, eu inverto aqui a nossa exposição das lições, para voltar ao primeiro versículo, quando ele coloca, devemos nos alegrar no Senhor. Capítulo número 3, versículo número 1, quando diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Temos plena confiança no Senhor quando consideramos depositar a nossa alegria plena no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa confiança, a nossa alegria, o nosso prazer deve estar no Senhor. E essa aqui é a verdade exposta durante todo esse texto do apóstolo Paulo, quando ele fala no versículo 7, eu vou considerar tudo isso, tudo que eu vivo. E aqui é a nossa conclusão, nós devemos considerar toda a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, secundário, diante da supremacia, diante da grandeza, diante do poder que é viver na plena confiança de Jesus Cristo. Devemos, então, viver uma vida de confiança plena no Senhor. Não são as coisas, não são os bens, não é nada nesse mundo que vai nos dar garantia ou confiança, e sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos encerrar aqui o nosso culto. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra. Que nós possamos continuar vivendo de acordo com a Tua boa vontade. Que nós possamos viver confiados somente no Senhor. E que a nossa alegria, o nosso prazer possa ser no Senhor. Muito obrigado, irmãos. Continuamos aí com o pastor Luiz Antônio. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, pastor Jean, por estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Que Deus o abençoe e continue te usando, né, como um vaso precioso nas mãos do Senhor. Neste momento nós estaremos ouvindo mais um louvor, e com este louvor, então nós estaremos encerrando. Um forte abraço. Deus abençoe. Agora o nosso próximo encontro será domingo de manhã, quando nós estaremos então juntos, numa configuração diferente, a partir das 9 horas, tendo a escola bíblica dominical. Um forte abraço, que Deus o abençoe. Senhor formoso és,